Martim Anselmi pede reforços do Botafogo para a sequência, ou melhor, para o ano de 2026. O treinador argentino quer contar com alguns jogadores e solicitou ao clube a contratação. Inclusive, o clube já deu o seu veredito e o que acha dessa possível chegada. Fala também sobre Transferban. Tem, talvez, atualizações sobre esse caso que, sem sombra nenhuma de dúvidas, vai deixando todo mundo com muita raiva e preocupado. Te atualizo e te falo mais sobre isso logo depois da nossa vinheta, aqui do nosso programa Noite Gloriosa. Seja bem-vindo, meus amigos, minha amiga botafoguense, ligado aqui no canal Fogão do Meu Coração. Me chamo Gustavo Marim. Estamos aqui em mais um dia para mais um conteúdo sobre Botafogo de Futebol Regatas, atualizando você das principais informações gloriosas do dia a dia. E hoje vamos falar aqui, como já disse a vocês, sobre dois assuntos importantes, que é reforço e mercado da bola no geral e também sobre Transferban. E, em meio a isso, falar sobre o nosso possível reforço que se transformou num caos, que é o Andréu, goleiro, novo destaque aí de Portugal, que estava encaminhado com o Botafogo e tudo desandou. Mas antes, peço humildemente o seu like, a sua inscrição. Você gosta do nosso conteúdo? Curte aqui a nossa cobertura de notícias do Botafogo? Deixa o like, dá essa moral, ativa também, clica no botão de hypar, que é uma função que tem no YouTube aí que aparece pra você. E não esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo à família Fogão do Meu Coração. Primeiro sobre a situação do Andréu, que a gente vai falar aqui rapidamente. Já fiz um vídeo mais cedo sobre isso aqui lá no nosso Instagram, se você não viu ainda, segue lá, @Fogão do Meu Coração, tudo junto. Fiz um short exclusivo sobre esse assunto por lá. Mas basicamente ele estava encaminhado com o Botafogo e não virá mais devido aos problemas do Botafogo com dívidas. Sim, além do Transferban que afastou também a finalização do negócio, o que rolou também que o Botafogo tem uma dívida com o empresário dele, o Bertolucci, que claramente não quer trazê-lo para cá enquanto não for resolvido. Talvez ele tenha tentado falar, Botafogo, até trago, né, o Andréu, se você fizer para mim o pagamento tá me devendo. Talvez o Botafogo tenha falado, indicado o que ia fazer e no fim das contas mudou de ideia, não sei o que aconteceu. Ao fim de tudo, ele não virá e provavelmente vai reforçar o Flamengo. Sim, está encaminhado agora com o Flamengo a detalhes de ser o novo reforço da equipe rubro-negra. Então, deixou de Botafogo, foi o Flamengo. Primeiro, culpa do Botafogo, culpa do John Textor, culpa de todos que causaram o Transferban e todos esses absurdos que vem acontecendo internamente. Eu não aguento mais falar aqui como está sendo pífio o planejamento, a organização do Botafogo fora de campo, como tem sido horrorosa, tenebrosa. Isso, primeiro de tudo, a culpa é do Botafogo. Se não houvesse isso, provavelmente Andréu, que é um baita goleiro, seria nosso novo reforço. Em segundo lugar, não posso deixar de falar também do Andréu, que se diz botafoguense, se diz completamente apaixonado, falou que, dizem, né, segundo até o TF, aí, que o sonho dele era vir ao jogar Botafogo, voltar ao Botafogo, teve a chance, a oportunidade, o Botafogo tinha um ótimo salário para ele, que talvez o Flamengo fosse um pouco maior, mas ainda assim era um ótimo salário, e simplesmente ele não quer vir por escolha. Talvez o empresário fazendo a cabeça dele, mas aí, se a cabeça do jogador for fraca, o empresário faz rapidinho, realmente é complicado. O sonho dele, que teoricamente ele dizia ter, e que havia sido comemorado, né, por estar quase fechando com o Botafogo, agora vira ir pro rival do maior sonho dele, que era voltar ao Botafogo. Uma loucura, uma pena, e agora, meu irmão, faz teu tua vida por aí. Paciência, a escolha foi sua também, no fim das contas. O empresário conta, o empresário escolhe, mas no fim das contas, é o goleiro também, é o jogador, é o atleta que decide seu futuro. Quero que você comente o que você achou sobre isso. Já engatando no assunto Transferban, John Textor, Taira Ruda estão em cima disso. Segundo informações da Rádio Tupi, né, o Botafogo tem negociado diretamente com a MLS para resolver as pendências com o Atlanta. O que acontece é que lá no futebol dos Estados Unidos, quem comanda a parte financeira dos clubes é a própria liga, é a MLS, para poder deixar o equilibrado, né? Tanto que o campeão do ano, no ano seguinte, ele perde alguns investimentos, perde alguns jogadores. É uma parada mais diferente daqui do Brasil. E por esse motivo as coisas são por lá. Então o Botafogo está negociando com a MLS para depois negociar com o Atlanta, melhor dizendo, para depois o Atlanta aceitar o que a MLS está propondo lá, enfim, para o Botafogo se livrar, então, do Transferban. E de acordo com a emissora, as fontes internas, né, garantem que a situação será resolvida a tempo de contratar normalmente os reforços e que os mesmos possam atuar. Ainda segundo a Tupi, o Botafogo não mudou a estratégia em relação às contratações para a temporada de 2026. Agora, Riquelme, Ítalo, Lucas Vidalba chegaram. Então, assim, meus amigos, aparentemente, o Botafogo volta a dizer que o que está acontecendo com o Transferban vai ser resolvido a tempo e não vai impedir a chegada
de novos atletas. E assim esperamos, né? Cansado aqui de encher o saco do Botafogo, cansado de falar sobre isso, tô de saco cheio de Eagle, transfer ban, problemas internos. Só quero que resolvam o quanto antes essa vergonha que o Botafogo tá passando no mercado. Porque o transfer ban, não sei só, é uma vergonha. Vindo ainda de um problema interno do Texor com a SAF, com a Eagle no geral, piora ainda mais a situação. O que vem sendo feito pelo Botafogo nos últimos meses é uma verdadeira zona, vergonha e falta de planejamento. Volto a repetir isso, deixo aqui mais uma vez, representando com certeza a torcida botafoguense, a minha indignação com a postura e como vem o Botafogo conduzindo a sua parte interna. É uma vergonha, mais uma vez eu digo, e que isso seja resolvido o quanto antes, que possam, depois de alguma forma, dar ao torcedor um pouco mais de tranquilidade nos próximos meses. É o que a gente espera, é o mínimo, não é querer um time galáctico. Isso também é bom, mas ninguém tá obrigando a isso. O que te obriga é o mínimo de planejamento, organização e lógica no seu estilo de negociar e de trabalhar. É o que a gente espera. Você concorda com isso? Deixa o like e comenta aí que eu quero te ouvir, tá bom? E agora o último assunto e não menos importante é sobre o Martim Anselmi, que ele indicou 2 jogadores do Cruz Azul para reforçar o Botafogo. Por que Cruz Azul? Porque foi um time onde ele trabalhou recentemente. Ele indicou o Botafogo o zagueiro colombiano Willer Dita, de 27 anos, e o ponta esquerda argentino Carlos Rotondi, de 28 anos. Quem informou foi o GE, e esses 2 nomes ocupam funções que o Botafogo busca no mercado. Zagueiro pelo lado direito e ala pela esquerda. Claro que essa indicação dele é só uma indicação do treinador, que é totalmente plausível, o Botafogo não é obrigado a acatar. Tanto que o próprio clube já falou que dificilmente irá atrair desses atletas. Foi o que informou o canal do TF. Porque esses 2 atletas, por mais que possam até ser boas opções, são jogadores estrangeiros. E o Botafogo já está com excesso de estrangeiros no elenco. Tem 12 gringos na nossa equipe e o máximo que pode ser relacionado na partida são 9. Ou seja, já estourou o que pode ser relacionado por jogo. Tá bom? Então, essa é a situação. O Botafogo até analisou, inclusive o nome de Dita agrada ao Botafogo, desde antes mesmo da chegada do Anselmi, mas até o Botafogo até ouviu que o defensor está avaliado no momento em 14 milhões de dólares, o que é uma grana alta também, tem esse ponto. Mas no fim das contas, segundo o clube, o principal fator é eles serem gringos, serem estrangeiros, e isso para o Botafogo já está estourado e dificilmente terá um avanço devido a essa situação. Então, essa informação que chega vindo aí do TF no canal Arena Alvinegro, tá bom? Gente, essa é a informação de hoje, as informações no geral, transfer ban, Andrew e Martim Anselmi, e o resumo de tudo isso que eu fecho mais uma vez falando, que o Botafogo, por favor, é um pedido encarecido de um torcedor aqui, resolva o quanto antes o transfer ban, para evitar perdas de negociações, pare de se endividar com empresários. Eu sei que você, John Textor não gosta de empresário. Paciência, futebol é assim, o Brasil é assim, se adapte ao Brasil, senão, irmão, você vai ficar literalmente para trás